Olá, meu nome é Getúlio Iron e hoje nós vamos falar aqui, ainda dentro do tema Lições sobre o Amor. Hoje será o nosso quarto e último vídeo dedicado especificamente a esse tema. Obviamente, sendo o amor a base de toda a espiritualidade, de toda a busca real, nós certamente em algum outro momento estaremos tratando, seja de uma forma direta, de uma forma mais indireta, mas o amor sempre permeará os nossos assuntos. Entretanto, hoje será esse quarto vídeo dessa série Lições sobre o Amor. Se você não assistiu os outros vídeos, recomendo muito que os assista. E enfim, nós vamos fechar hoje esse tema falando, não poderíamos deixar de citar, de 1 Coríntios, capítulo 13. E vamos à leitura então aqui. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Se toda a Escritura desaparecesse, mas restasse este capítulo de Coríntios, eu diria que teria sobrado o que é o essencial. Porque a descrição que o apóstolo Paulo dá sobre o amor, sobre o seu sentido, sobre o seu significado, é algo tão brilhante e de uma inspiração tão grande que certamente o apóstolo estava tomado pelas mais sublimes vibrações do Espírito quando assim escreveu. É algo que nos toca profundamente e que virou uma letra, inclusive, de uma música muito conhecida do Legião Urbana, que muita gente canta, muita gente gostou. É realmente algo que nos toca profundamente, porque fala daquilo que está ligado à nossa essência.
E veja bem, lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis está escrito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, em outro momento, João vai dizer, Deus é amor. E em outro momento, o próprio Jesus vai dizer, Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Se nós unirmos essas três ideias, ora, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Deus é amor e Deus é Espírito, então, o que nós somos? Somos Espírito e somos amor. Essa é a nossa essência, essa é a nossa natureza real. Isso é o que você é. Antes de nascer, você era isto. Antes de nascer, nesta terra, você era isto. E quando você deixar essa terra, é exatamente isto que você continuará sendo. Quando você nasceu, você recebeu um nome. No início, aquele nome era apenas um ruído, uma sonoridade, que por alguma razão, quando as pessoas olhavam para você, ficava repetindo aquele som. Aos poucos, você foi identificando que aquele som era algo que as pessoas usavam para chamar a sua atenção. E depois você descobriu que aquilo era uma coisa chamada nome, um nome que lhe deram. Com o tempo você passou a se identificar com esse nome. Com o tempo você passou a se identificar com 1 milhão de outras coisas que antes você simplesmente observava como algo externo a você. Agora você sente essas coisas como sendo a sua própria natureza, mas elas nunca foram a sua natureza. Você está antes de tudo isso. Porque se não houvesse ninguém antes de tudo isso, você não teria como perceber essas coisas. Quem estaria ali para receber o nome? Quem estaria ali para receber aquela profissão? Quem estaria ali para receber aquele elogio ou aquela crítica? Quem estaria ali para receber aquela instrução? Quem estaria ali para receber se você não fosse antes de tudo isso? Isto é o que no Ho'oponopono se chama ponto zero. Isso é o que Greg Bader vai chamar de a matriz divina. Isso é o que Deepak Chopra vai chamar de campo de potencialidade pura. É aquele ponto onde você simplesmente é. O eu sou está ali, pleno e consciente de si mesmo. Não é eu sou isto, não é eu sou aquilo. Não há identificação com as coisas externas. Há apenas o ser, antes de tudo. Aquele que é, que continua sendo, que sempre foi e que sempre continuará sendo. É o teu ser real, é o meu ser real, é o que nós somos em verdade. Nós somos espíritos. A imagem e semelhança de Deus não se refere ao aspecto externo, porque se fosse o aspecto externo, nós seríamos todos gêmeos. Se a matriz é única, porque Deus é único, e nós tivéssemos sido feitos à sua imagem e semelhança, e essa imagem e semelhança se referisse ao aspecto externo, seríamos todos iguais externamente. Então, obviamente que essa imagem e semelhança se refere à nossa natureza interior, ao espírito que somos. Como disse Nisargadatta, você não está no corpo, o corpo está em você, você é muito maior do que ele. Você não está na mente, a mente está em você. O problema é que você se identificou com isso, mas você não é isto. Isto são apenas personagens
E todo personagem é transitório. Tudo que nasceu está fadado a morrer. E só nasceu aqui as coisas que você for adquirindo durante o tempo. Essas coisas vão morrer um dia. Mas aquilo que você era antes, aquele ser que adquiriu essas coisas, este ser permanecerá para sempre. Deus é amor. O universo inteiro é permeado pela substância Deus, é permeado pela substância amor. E aí veja bem, em algumas traduções da Bíblia, ao invés da palavra amor, vem a palavra caridade. Só que caridade, no nosso dia a dia, acabou tomando um sentido assim de ajudar alguém, dar alguma coisa a alguém, seja dar uma esmola, seja dar um alimento, um remédio. Tem um sentido assim muito material, digamos assim, de ajuda material, de ajuda física. E o amor, essa palavra amor, por outro lado, ficou muito restrita à ideia de sentimento de amor. Então alguns dizem assim, não, deve-se utilizar mais a palavra caridade, no sentido de temos que ter uma ação prática de ajudar as pessoas. Outros preferem a palavra amor, não, precisamos do sentimento. Eu quero dizer que nós precisamos das duas coisas. E é isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro. Por isso que ele fala, não adianta eu dar todos os meus bens, ou mesmo entregar o meu corpo para ser queimado por amor aos pobres. Se eu não tiver amor, de nada adianta. Ou seja, a ação por si só, sem o sentimento genuíno do amor, não tem validade. Da mesma forma, você dizer que tem um sentimento genuíno de amor e não se dispõe a se colocar numa ação prática para ajudar as pessoas, significa que esse sentimento, na verdade, é uma mentira. Porque se ele estiver presente, você se disporá a ajudar também de uma forma prática. Na origem da palavra caridade está a palavra caritas, que vem do latim. Mas na base da palavra caritas, do latim, está a palavra caris, ou charis, do grego. E essa palavra, charis, que vai dar origem no latim à palavra caritas, que por sua vez vai dar origem à palavra caridade. Essa palavra charis, ou caris, no grego, ela dá origem a duas palavras, caro e graça. Olha só que interessante. Caro e graça com a mesma raiz, a palavra grega charis. O caro aqui tem o sentido daquilo que tem real importância, daquilo que tem real valor, daquilo que é caro. Isto aqui é caro para mim, isso aqui é caríssimo para mim. Ou caríssimo amigo, caríssimo senhor, caríssima senhora, caro amigo, isto aqui é caro, aquilo é caro, aquilo tem importância, aquilo tem valor, você tem valor. Por outro lado, a palavra graça, como algo que vem e te abraça, e te consome, te absorve, e que você precisa sim dar atenção para que essa graça ela te alcance plenamente, mas não é exatamente o resultado de um grande esforço ou de uma tensão permanente, não, é sobretudo
o resultado de uma confiança plena nesse amor incondicional. Então essa graça vem, e essa graça ela é preciosa, ela é cara. Ela é importantíssima, ela é caríssima. Ela é o bem precioso. Então, na raiz de tudo isso, na raiz de caridade está graça, está caro, está o que tem valor. E a palavra caritas, ela fala que ela se refere de fato a sentimento. A palavra caritas fala de afeto. Então o sentimento, ele é importante. Mas quando nós vamos para a palavra amor, lá no grego, você tem amor. O amor em grego é dividido em 3 sentidos. Você tem o amor eros, de onde nasceu a palavra erótica. Então, esse é um tipo de amor que se refere às relações mais íntimas, mais pessoais. Você tem o amor no seu sentido philos, que lembra um pouco filosofia, está na mesma base, que a razão. É o amor da fraternidade, é o amor pelo seu irmão, pelos seus amigos. E você tem o amor no seu sentido ágape, que é o amor que não espera recompensa. É desse amor que o apóstolo Paulo está falando. O amor que não espera nada em troca. É o amor no seu sentido mais divino. É o amor da própria divindade em nós. Então, nós vemos no verso 12, o apóstolo Paulo fala: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Nós temos uma visão de mundo, uma visão das pessoas, mas essa visão ela é parcial, ela é incompleta, ela não consegue abranger todos os aspectos. Por isso ele diz: vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, essa inteligência infinita nos conhece completamente, mas um dia nós nos fundiremos completamente a ela, então nós a conheceremos tal como nós próprios somos por ela conhecidos. E aí o verso 13 ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Fé é importante? Claro. Esperança é importante? Claro que sim. Mas um dia simplesmente não serão mais necessários. Então, só uma coisa permanecerá: o amor. Só o amor permanecerá. Porque, se nós viermos aqui no verso 10, ele diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Em outras palavras, quando vier o que é perfeito, aquilo que não é totalmente perfeito, aquilo que o é em parte, aquilo que só é perfeito em uma parte, será aniquilado, será colocado de lado, não será mais necessário. Haverá um momento em que a perfeição se estabelecerá. Então só será necessário o amor. Não será mais necessária a fé, a esperança. Quando vier o que é perfeito,
quando a sua natureza real se apresentar, quando você se auto-reconhecer como filho de Deus, perfeito, maravilhoso, Espírito, sempre vivo, eterno, quando você perceber a tua natureza real como aquele que sempre esteve em Deus, que faz parte do próprio Deus e que, portanto, não pode ser subtraído dele, porque Deus não pode modificar o seu próprio tamanho, Ele é o todo. Quando você perceber que você é vida sempre eterna, o não nascido, o imortal, aquele que era antes de todas as coisas, que estava ali, colado em Deus, dentro de Deus, como substância do próprio Deus, imagem e semelhança de Deus, Filho de Deus. Quando você reconhecer este homem real, esse ser que você é, este ser real, tudo mais desaparecerá. Só ficará a perfeição. E na perfeição, só uma coisa se expressa: o amor. Porque é a própria natureza de Deus, é a sua própria natureza. Se é a natureza de Deus, necessariamente tem de ser a natureza do próprio Filho de Deus, dos próprios filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Então, abrace isso e comece a exercer o amor. Comece ao teu redor. Uma das melhores coisas que você pode hoje oferecer às pessoas, e há milhões de coisas que você pode oferecer: um alimento, uma água, um braço, uma ajuda, seja para o que for. Mas uma das coisas mais preciosas é o tempo e o ouvido. E hoje as pessoas estão muito voltadas para o seu próprio mundinho. Se fosse o seu mundo interno, aquele coração, seria ótimo se as pessoas olhassem para dentro de si, numa forma de meditação, de prece. Mas eu falo das pessoas que ficam assim, principalmente dentro desse mundinho aqui, de redes sociais e de informações banais. As pessoas se sentam à mesa, comem próximas umas das outras, mas não comem mais juntas, com o coração unido, porque está comendo de uma forma mecânica, nem na comida presta atenção. Enfia o garfo na boca, mas o olho está na tela do celular. Não se comunicam. Tirar um tempo para simplesmente, às vezes, sentar perto de alguém e se dispor a ouvir a pessoa. É uma das maiores caridades, é um dos maiores gestos de amor que você pode fazer por alguém. Principalmente para as pessoas da terceira idade, que ainda não se adaptaram a esse mundo de tecnologia de hoje. Talvez você tenha lá seu pai, a sua mãe, a sua avó, seu avô, que se sente um pouco deslocados desse mundo. Por que não se sentar e ouvi-los? E aprender com eles? E simplesmente se alegrar e perceber a alegria deles em receber um pouco do seu tempo, da sua atenção. Quem sabe você fazendo isso, você começa a perceber que há um mundo maravilhoso aqui ao seu redor. Quantas pessoas estão morrendo, se matando, ou mortas por dentro, mortas por tristeza, mortas por falta de motivação, mortas por depressão, mortas por ansiedade, mortas por um excesso de futuro, ou um excesso de passado, excesso de culpas, etc. Pessoas muito jovens, inclusive crianças, adolescentes, que passaram assim, tão rapidamente perderam o sabor pela vida. Porque estão dentro de uma doença chamada egoísmo, que é quando você fica em torno do teu próprio ego. Isso é o egoísmo. Eu só olho para o meu próprio mundinho e eu não percebo ninguém mais ao meu redor. Eu não troco com as pessoas
palavras, eu não troco com as pessoas energia, eu não troco com as pessoas abraços, eu não troco com pessoas palavras agradáveis, eu não troco com pessoas a proximidade. Eu tenho 5.000 seguidores, eu tenho tantos mil amigos lá no Face, mas eu não vou na casa de nenhum, não tomo um café, não me sento com nenhum dos meus amigos para tomar um café junto e sorrir, contar piada, ou fazer uma viagem, ou fazer uma coisa. É necessário este equilíbrio, é necessário sair do egoísmo, é necessário perceber a tua real essência e expressar o amor, porque o amor é a base de toda a vida, de toda a existência. Amemos uns aos outros. Nisto se resume a lei e os profetas. Assim disse o Mestre Cristo Jesus. Então, muito obrigado, que a tua vida seja muito iluminada, repleta de amor.